Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. 30 pessoas que vão fazer um voto de 100 reais. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. Esse pix você vai fazer agora. Um propósito de 100 reais. Se quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não. O menino que dizia ouvir a voz de Deus agora está sendo silenciado pela justiça. Miguel Oliveira, o pastor mirim mais polêmico do Brasil, foi oficialmente proibido de pregar. E a pergunta que fica é o que fizeram com o garoto de 15 anos aí que rasgou o câncer? De cultos performáticos com jaleco de médico a traduções bizarras de línguas estranhas, o Miguel virou um meme. The king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Virou chacota, virou alvo e agora virou caso de polícia. Nesse vídeo a gente vai ver então 5 momentos em que o Miguel passou completamente dos limites e entender por que tanta gente acredita que o garoto não é um profeta, mas sim um showman em busca de fama. Sou Marcelo Mills e depois da vinheta eu te conto. Rasgou o câncer. Esse caso aqui viralizou, né, não só pela situação inusitada em si, mas também por conta da polêmica que veio junto. O Miguel ele já até chegou a aparecer em alguns cultos vestido de jaleco, né? Sei lá, até aí tudo bem. Só que ninguém esperava que ele fosse levar tão a sério esse papel de médico, né? Eu vou dar lugar, tio relógio. Um dos vídeos mais polêmicos do profeta mirim aí é quando então ele rasga os supostos laudos de uma fiel ali falando sobre a doença, né? Rasga o câncer, cura a leucemia, enfim, cara, esse vídeo aí com certeza você já deve ter visto. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo, você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo, eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu, e Deus tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela, cura. Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá. Quem pode levantar a mão? Após a viralização do vídeo, o que estava ruim acabou piorando, já que o Miguel passou a receber bastante ameaças por conta, inclusive, desse vídeo. Tanto que a sua família chegou até mesmo a ir na polícia, né, a ir denunciar ali no Ministério Público, enfim, esse tanto de ameaça que ele estava recebendo. Depois de toda essa polêmica, a moça do vídeo, inclusive, ela chegou a aparecer dizendo ali, né, que na realidade o que o Miguel tinha rasgado não era os laudos, como muita gente estava falando, mas sim folha de sulfite normal, que ele havia escrito ali, câncer, leucemia, enfim, como um ato profético ali. Ela acabou virando alvo de piada também, né, porque afinal de contas ela foi exposta num vídeo que deu praticamente 4 milhões de visualizações lá no perfil do Miguel. Nunca tinha ouvido falar no nome de Miguel, conheci ele naquele dia. E ele me chamou dizendo que Deus já havia me curado de um câncer e que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. E realmente eu tinha câncer, eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Passei por uma fase, um momento muito difícil da minha vida, que quem me conhece sabe. E naquela parte, quando ele rasga aqueles documentos, ele não está rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Então eu acredito que assim as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo. Bom, apesar de tudo que aconteceu, ela chegou a falar que ela continua fazendo os tratamentos normal, né? Então parece que não curou, né? Não curou o câncer. Então ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo.
Ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados, eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim, né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. Pedindo Pix no monte. Vídeos do Miguel pedindo dinheiro nos cultos já circulam por aí, tem bastante. Diga amém. Mas eu posso fazer uma semente de no mínimo R$500. Diga amém. Tem essa pessoa ou não? Não, não tá. Levante a mão e venha pro altar. Ou você pode não ter uma semente de R$500, mas aqui tanto, essa multidão inteira aqui, algumas pessoas podem fazer uma oferta de R$100. De R$100 para você. Só que talvez o mais polêmico de todos seja essas ofertas, né, que ele pediu no monte. 30 pessoas que vão fazer um voto de R$100. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. De R$1.000. R$1.000 pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é R$1.000 não é sacrifício. Se é a primeira de R$1.000, sobe aqui no altar. Vai dando glória. Tem pessoas que R$1.000 para ele não é sacrifício. Mas tem pessoas que é, sim ou não? É 4, né? Tem uma. Cadê as outras 3? Levante e vem aqui pro altar imediatamente. Eu preciso ser muito rápido nisso. Acredito que acaba viralizando bastante por conta da maneira que ele pede dinheiro ali nos cultos, do jeito que ele pediu no monte, né? Quero ali tantas pessoas aqui no altar para doar tanto dinheiro, né? A gente vê isso acontecendo muito com o Valdemiro, né? Ele faz bastante isso. Ele tem até aquele caso do Valdemiro em que ele pede ali, né, para 8.000 pessoas, cada uma doar 1.000, aí ele teria não sei quantos milhões, enfim, cara, é meio que na caruda mesmo, né, eles pedem essas ofertas, né, não é um pedido. Preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000, portanto eu preciso de 7 milhões de reais. Vai se fuder. Bom, e a polêmica mais recente do Miguel, né, foi ele lá no monte, né, porque o monte é considerado um lugar sagrado para os evangélicos, que eles vão para orar, e ele estava lá numa live pedindo dinheiro, né, pedindo ali para fazer pix de R$100, daquela maneira que ele costuma pedir, acabou gerando polêmica também, assim como tudo que ele faz, né. Esse pix você vai fazer agora, um propósito de R$100. Você vai fazer, e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui, eu vou fazer, eu tô no propósito. Eu sou uma dessas pessoas, eu sou a Ana que vou fazer. Eu sei que tem penina na live que tá dizendo assim, misericórdia, eu não vou fazer, eu não creio. Quem grita mais forte, se é penina ou se é Ana? E o que revolta as pessoas, né, é o fato dele falar ali como se ele parece que ele tá tipo vendendo a bênção, sabe? É um negócio meio estranho mesmo, né? A gente vê que outros líderes religiosos, infelizmente, também fazem dessa maneira. Bom, mas como toda moeda tem dois lados, o Miguel chegou a comentar no podcast que o pedido dessas doações aí na live se tratava de uma ajuda ao projeto SOS Crianças Desaparecidas, e que apenas cortaram esse trecho da live ali que ele pede o dinheiro. Se eu quiser pedir 10.000 em cima do altar, posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não? Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? De forma voluntária, né? Voluntária, vê o culto. Eu abri uma live esses dias, em cima do monte, Marcos Lima é testemunha, pedindo pix pra voto. Eu deixei claro 3 vezes na live, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é para ajudar as crianças sequestradas do projeto SOS Crianças Desaparecidas, que eu postei no meu Instagram. Isso aqui é para ajudar o projeto. Coloquei 3 vezes, mas os infelizes cortou a live e colocou como se eu estivesse fazendo voto. Mas vale lembrar que é dito por aí também que ele cobraria uma nota, né, uma oferta muito generosa aí para poder ir nas igrejas, né? Os valores, cara, no começo falavam de 3 a 5 mil, a 8 mil, hoje já chega a 30 mil, porém não tem nada confirmado, né? Mas eu acredito que não deve ser muito barato mesmo não. O menino tava, né? Porque agora tá proibido de falar, né? De pregar. Tava voando bastante. The King, The Power. Eu acho que não tem como a gente falar do Miguel
e das vezes em que ele acabou indo longe demais, né, dos momentos dele, sem falar do The King, The Power, que isso daí acabou virando um meme absurdo, né? Não tem, impossível a gente falar dele sem o The King. Acabou o nome Miguel e o The King, The Power andam junto hoje. The King, The Power, The Man, The Bastard, The King, The Fairy, The Smart. Bom, acho que todo mundo concorda, né, que ele não tem necessidade dele ficar falando inglês ali no meio do culto, né? Principalmente quando você traduz o que ele falou e você vê que faz menos sentido ainda, né? Inclusive tem vídeo de gringo traduzindo tudo aqui. Of the King, The Power. Of the King, desliga o rei. The Power, desliga a energia. Demanded, The Bastard. Demanded, the bastard. Demanded é o passado do verbo to demand, que seria exigiu. Exigiu o bastardo. The King, The Fairy, The Smart. The King, the Fairy. O rei, o ferry, né, que é o ferry boat, goes mad. Eu acho que esse ma'am seria madam, né, tipo de madame. Então, vai, senhora. Então, ele falou sim em inglês. Eu não faço ideia do que essa frase queria dizer, mas foi em inglês. Briga em podcast. Bom, outra vez aí que o Miguel foi longe demais aí, né? Foi durante o podcast lá, Eu Acredito, né? O Miguel, ele acabou passando por um aperto lá com o James que ele não tinha passado até então, ninguém tinha confrontado ele dessa maneira. E acabou viralizando mesmo a maneira como ele lidou com os questionamentos e como ele ficou bem desconfortável com aquela situação toda. Papo lá, por caso, será que você teve um estudo, mesmo estudo que a Vitória teve? Estudo o quê? Se você estudou mesmo o patamar assim que a Vitória estudou pra chegar e conseguir profetizar, fazer, você teve algum coach pra te ensinar? Assim, então, mas o Espírito Santo não se ensina, né? Enfim, a parte que mais repercutiu, né, foi quando ele foi confrontado ali, porque ficar expondo tudo aquilo ali pelo James, né? Inclusive o famoso The King, The Power foi um exemplo disso. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo, pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. Nosso presente aí da de Belém. Porque quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? O Miguel, ele acabou ficando bem irritado com tudo que foi falado ali. Só que, assim, para quem viu esse trecho da live, percebeu que os outros dois hosts ali estavam meio que do lado do Miguel, né? Então o James acabou ficando sozinho nessa. Quem que é esse por causa The King, The Power? E a irmã que falou lá aquele palavra em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decide, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que acabou. é negócio de The King, The Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar Mahá. E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? É que o povo a mesma idiotice da pergunta do Of the King, The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu nível, não. Traduzindo língua estranha. Bom, que o Miguel tem uma maneira meio diferenciada de falar as línguas estranhas, né? Acho que todo mundo já percebeu. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! A gente tem vários exemplos disso. Eu sou doido, eu sou de Carapicuíba. Joquenita sobre Provité. Mas para fechar essas 5 vezes aí que ele passou dos limites, foi longe demais, enfim, a gente tem que falar, né, não sobre a maneira que ele fala a língua estranha, mas sim a maneira que ele traduz, que no caso também vem sendo bastante criticado, né? Aquele vídeo ali do cara falando uns negócios meio estranhos, e aí ele meio que traduzindo, né? Enfim, no mesmo dia aí que ele se vestiu de médico para pregar, ele decidiu interpretar
ali também quando um irmão estava falando em línguas, a gente pode dizer assim. Acabei de entrar no recinto. A minha presença lastra nos 4 cantos deste lugar. Entreguei um manto diferente para todos os meus vasos. E nessa linguagem eu esmago o caixão de 15 pessoas agora! E mais uma vez as críticas vieram. Isso aconteceu porque aí, bom, de acordo com o pessoal, no modo geral aí que analisou a situação, ao que parece essa tradução do Miguel, do rapaz aí falando as línguas estranhas, não era verídica. E aí, você acredita? Será que ele estava traduzindo realmente o que o cara estava falando? Comenta aqui, né? Tem gente que deve acreditar. Na verdade, você dizer que interpretou algo dito em línguas estranhas é algo tão sério, né, para quem é evangélico, que isso chega a enojar. Eu tenho alguns amigos que são evangélicos aí, e é um negócio, cara, que é unanimidade de nenhuma pessoa leva a sério essas coisas do Miguel. Sei lá, parece que na minha cabeça a galera só leva a sério o Miguel, o pessoal que tá lá na hora que ele tá pregando. Parece que é só aquela galera que tá lá que leva a sério ele, porque aqui fora, né, no mundo real, eu não conheço uma pessoa que leva a sério o Miguel. Não conheço uma. Você conhece? Comenta aqui. Você conhece uma pessoa que acredita no Miguel? Eu não conheço, então assim, a impressão que dá é que ele só tem essa fama, primeiro, por conta das polêmicas, né? E parece que a galera que acredita nele mesmo ali, em todas essas presepadas que a gente já falou, parece que é só o pessoal que tá lá na igreja, na hora que ele tá pregando, porque eu não consigo, cara, não consigo encontrar uma pessoa que leva a sério o que o Miguel fala, né? Bom, e sabendo todo o histórico do pastor Mirim, né? Como eu disse, ninguém acredita que ele realmente interpretou ali, né, traduziu ali o que foi dito em línguas estranhas, né? E sim, era mais um aí de seus showzinhos. E aí, a gente pode finalizar dizendo que em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, diz o seguinte, ó: Por isso, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bom, infelizmente, por conta dessas suas atitudes, né, muita gente acaba que zombando junto ali, blasfemando junto também, né, o que acaba sendo até triste. Enfim, o Miguel foi proibido de pregar, aparentemente, pelo Ministério Público, né? Chegou até a trocar a fotinha dele no Instagram, agora tá uma fotinha lá com um negocinho tampando a boca, né? Ai, caramba, Brasil, tem que dar risada dessas coisas mesmo, né? A pergunta que fica é até quando, né? Até quando que ele vai ficar proibido de pregar ou não? E comenta aqui se você é a favor dessa proibição dele de pregar. Eu já me adianto aqui que eu não sou a favor. Não sou a favor de proibir ninguém. Ninguém. Eu não acho que o Estado tem que dizer o que você pode falar ou não, pregar ou não, mas é criança ou não. Eu acho assim que o Estado tem que cobrar de fato a questão ali dele estar indo na escola ou não, tá cumprindo ali os papéis que todo adolescente da idade dele deveria cumprir. Mas proibir ele de falar, de pregar, de postar nas redes sociais, eu acho isso um absurdo, apesar de eu ser um dos caras que mais critica o Miguel aqui na internet. A gente tem inúmeros vídeos aqui, zoando mesmo, criticando, mas proibir pra mim, não acho certo. Mas comenta aqui o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo. Tchau.